Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas. Vamos à aula sobre inteligência artificial. Vocês não têm noção o quanto eu gastei tempo essa semana pesquisando. E digo mais, tu já viu aquelas moscas que de repente entra no recinto e você quer retirá-la e ela fica batendo no vidro, aí você abre a janela num canto, só que ela insiste bater no vidro, ela não quer sair. Às vezes ela morre de tanta tentativa que ela faz. Nessa semana, de tanto que eu fiquei procurando sobre o assunto, eu percebi que estamos mais ou menos nessa situação. As pessoas desconhecem das periculosidades e das vantagens da inteligência artificial. Diante disso, eu quero fazer um disclaimer. E um primeiro ponto a ser ressaltado aqui diante do perigo disso tudo que está acontecendo, que é o quê? Eu ou qualquer outra pessoa não pode ter por objetivo montar um exército de semelhantes. Agora, nesse exato momento, diante de tudo que a gente está vivendo, essa ideia de montar um exército de semelhantes, ela é perigosíssima. Por quê? Porque, vamos lá, é necessário que eu traga um ponto, você traga outro ponto para a gente elevar a potência humana. É elevação, é busca, é pesquisa, é buscar por coisas maiores do que essa mediocridade que a gente vive. Então vamos lá, Nelson, vamos à aula hoje. A questão é o seguinte, primeiro a gente tem um problema. É necessário a gente entender este problema. E o problema é a difícil tarefa de ensinar o ser humano. Vamos lá. A Universidade MIT, Instituto Tecnológico de Boston, ela fez um teste. Ela pegou um grupo de pessoas e deu a esse grupo a inteligência artificial para resolver um problema. E ao outro, ela não deu. O que aconteceu? No final desse teste, o pessoal que tinha auxílio da inteligência artificial resolveu assim, rapidão. E o outro grupo, que não tinha auxílio da inteligência artificial, demorou demais, se enroscou, foi aquela loucura, mas enfim. O segredo do negócio todo é que o teste não estava ali. O teste ocorreu depois de 2 meses, quando esses professores que aplicavam o teste colocou esse grupo novamente, um do lado do outro, e perguntou aos grupos, a ambos, qual era o problema. O pessoal que tinha utilizado a inteligência artificial tinha esquecido tudo, completamente. E o pessoal que tinha lutado, que estava ali ralando ali para descobrir o problema, essa galera sabia praticamente quase tudo. Por quê? Porque utilizaram a coisa de maneira errada, ou seja, o grupo que tinha acesso à inteligência artificial estava usando aquilo sem levar em consideração o trabalho necessário de produção. Então o que isso quer dizer, Nelson? Que estamos trabalhando, e principalmente eu estou querendo contribuir aqui na caixa de ferramentas, com soluções. E as 2 primeiras soluções que eu quero compartilhar contigo é que tem que ter curiosidade. A primeira coisa é curiosidade, você tem que entender isso. E a segunda coisa é pensamento crítico. Por quê? Por quê, Nelson? Imagina isso em 1940, quando talvez os seus avós estavam vivos, que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Havia uma geração de pessoas ali que pensavam diferente, viviam diferente, e tinha ali um grupo político querendo dominar o mundo, que depois teve que ter aliados. Eu não posso falar o nome desse grupo aqui, porque o YouTube pode me bloquear, que derrubou esse grupo, Começa com N, termina com S. Então o que acontece? Os nazis, vou falar logo, todo mundo vai saber. E se tivesse dado certo? Você já parou para pensar? A geração posterior tivesse nascido dentro daquele ambiente que eles estavam tentando promover, eles não teriam noção da diferença de como a vida era antes do domínio do grupo, que porventura ainda bem que perdeu, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Que estamos vivendo uma situação semelhante. Tem um grupo novo que desconhece o passado do pensamento, o passado da curiosidade, da crítica no negócio. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos aprender a usar a máquina ao nosso favor. Isso, usar a máquina ao nosso favor. Não é que a máquina fique resolvendo problemas assim,
de maneira fácil para a gente, é que a gente possa utilizar a máquina todo o tempo ao nosso favor. Geralmente a gente gasta muito tempo com trabalho, eu gasto com trabalho, talvez você gaste com trabalho, e às vezes a gente poderia colocar a máquina para trabalhar para a gente, e a gente às vezes gastar um tempo com o filho, com a mulher, com a família, seja lá o que for que você queira gastar o tempo, para que a máquina depois resolva o problema e você possa depois chacoalhar, peneirar o negócio e ver o que é bom do que é ruim, que é o quê? É o processo de revisão, que é aquela ideia de revisionar. Então aqui hoje, como na primeira aula eu quero deixar claro para você a importância de conhecer um método que eu estou utilizando e que você precisa utilizar para a gente poder viajar juntos aqui na Caixa de Ferramenta em busca de um entendimento maior, né? Daquela ideia de elevar a potência nossa sobre a inteligência artificial. E aqui é o seguinte, primeiro entender o problema, é que eu estou falando para você. Tem muita gente de um grupo, isso aqui é do mal, isso aqui é ruim, e outras pessoas, não tem problema nenhum, não, a gente tem que entender. E depois disso, traçar um plano para como a gente vai solucionar os altos e baixos dessa situação toda, para depois executar esse plano e aí sim fazer uma revisão. Concluindo esse vídeo, não é nada sobre algo extraordinário, mas é como se fosse moldar o ordinário de uma maneira que nos beneficie, que a gente possa elevar a nossa potência. Concluindo, eu tenho um grande amigo meu que ele é piloto de avião, um só, eu tenho 3, 4 amigos que são fantásticos, os caras têm uma inteligência muito prática e eficiente, e esse amigo meu foi dar aula a um grupo de pessoas uma vez, e ele sabia de um local escondido de uma pista de avião, e quando ele estava com os alunos no avião, ele desligou o motor. E os caras ficaram doidos porque não sabiam o que fazer com o avião, né? E aí eles olhavam para um lado e para o outro, não sabiam o que queriam fazer com o avião. Aí ele estava ensinando a galera, falou, olha, se você está com o avião numa direção e você não tem solução, vira ele um pouquinho para a direita ou para a esquerda, procura uma solução por um outro ângulo. E os caras se bateram e o avião estava descendo e ninguém sabia o que fazer. Concluindo, ele sabia que tinha uma pista embaixo do avião, ninguém olhou para baixo, e quando todo mundo estava desesperado, ele simplesmente pousou o avião bem ali e ensinou para a galera. Falou, olha, vocês têm que aprender a observar por todos os ângulos. Tá aqui, foi um pouco mais comprido hoje essa aula, mas eu acho que nós precisamos focar no método, na potência humana e nos prepararmos, porque tem muita coisa boa por aí. Enfim, tu gostou? Cara, dá um like, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha esse assunto, comenta se for necessário. Se acrescentou, dá um like e tamo junto. Vamos continuar um bom tempo sobre esse tópico. Estou muito feliz com esse tópico e eu acho que isso pode acrescentar muito na sua vida e na minha também. Então tá aí, forte abraço, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas.